Nessa videoaula nós falaremos sobre sistema linear, bem como utilizaremos a regra de Cramer como um dos modos que a gente pode utilizar para resolver, para determinar soluções de um determinado sistema linear. Bem, então vamos começar fazendo a definição. Nós entendemos por sistema linear um conjunto de equações lineares reunidas com o objetivo de se obterem soluções comuns a todas elas. Então, quando a gente vai resolver um sistema linear, o nosso intuito é encontrar soluções que sejam soluções de todas aquelas equações lineares. Aí vem a dúvida, e o que é uma equação linear? Nós chamamos de equação linear as equações do primeiro grau que apresentam a forma A1x1 mais A2x2 mais A3x3 mais até a nxn igual a b. Que forma é essa? Vamos logo simplificar aqui. O que a gente chama de equação linear é toda equação que apresenta várias incógnitas, por isso que aí tem o x1, x2, x3 até o xn, né? Esses valores de x são as incógnitas. Então nós temos que uma equação linear ela possui várias incógnitas e ela é chamada de linear porque todas as incógnitas são do primeiro grau. Ou seja, o único expoente presente numa equação linear é o expoente 1. Por isso que ela é chamada de equação linear. Se pelo menos algum dos expoentes da incógnita for diferente de 1, não é uma equação linear. Bem, então, dado uma equação linear, nós temos que o A1, o A2, o A3 até o AN, ou seja, os números que multiplicam as incógnitas, eles são chamados de coeficientes. Além disso, nós temos que os x1, x2, x3 até o xn, ou seja, as letras que vão aparecer, elas são as incógnitas, também conhecidas como variáveis. E nós temos que o b ele é chamado de termo independente da equação linear. Então, toda equação linear vai possuir os coeficientes, que multiplicam as letras, vai possuir as letras, que são as incógnitas ou variáveis. Lembrando que as letras, o expoente delas, obrigatoriamente tem que ser 1 para ser uma equação linear. E o b, que na verdade é o termo independente, também é um dos termos presentes em toda equação linear. Aí, claro, quando eu tenho duas ou mais equações lineares, aí nós vamos ter o que a gente chama de sistema de equações lineares ou sistema linear. Na prática, nós já vimos lá pelo ensino fundamental, a gente viu o sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Na verdade, aquilo que vocês já viram, aquilo ali é um sistema linear com duas incógnitas. Ou seja, o que vocês viam como sistema de equações, na verdade é um sistema linear que lá no ensino fundamental tinha apenas duas incógnitas. Aqui a gente vai trabalhar com 3 ou mais incógnitas. Por exemplo, na equação linear 3x mais 4y igual a 5, nós temos que os coeficientes são o 3 e o 4, que são os números que multiplicam as letras. As incógnitas, né? As variáveis são o x e o y. E, claro, o termo independente é 5. Ou seja, 3x mais 4y igual a 5 é, na verdade, uma equação linear que possui duas incógnitas, x e y. Bem, quando uma equação linear apresenta o termo independente igual a 0, a gente diz que se trata de uma equação linear homogênea. Então, a equação linear homogênea é toda aquela equação linear que o termo independente é igual a 0, ou seja, ela é igualada a 0. Um exemplo de equação linear homogênea é a equação 2x menos y mais 3z igual a 0. Nós temos aí que os coeficientes são 2 menos 1, que está antes do y, e 3. Nós temos que as incógnitas são x, y e z. E nós temos que o termo independente é igual a 0. Então aí nós temos uma equação linear homogênea. Dado uma equação linear com n incógnitas, como essa que a gente representa aí, nós temos que sua solução ela vai ser a sequência de números reais que colocados correspondentemente no lugar do x1, x2 até o xn, tornam verdadeira a igualdade. Então vamos lá. O que é a solução de uma equação linear? A solução de uma equação linear são os valores das variáveis, os valores que você deve colocar em cada uma das variáveis,
de tal maneira que a igualdade representada pela equação linear seja verdadeira. No caso aí, a solução nós estamos representando pelo conjunto de valores K1, K2, K3 até Kn. Bem, e aí um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês. Quando nós vamos representar a solução de um sistema de equações lineares, é comum, é costume, a gente representar a solução de um sistema de equações lineares entre parênteses. Por que entre parênteses? Porque se forem duas variáveis, nós vamos ter um par ordenado chamado. Se forem três variáveis, nós temos uma terna ordenada, e assim por diante. Então, se utiliza para representar a solução de uma equação linear, os valores aí que tornam a sentença verdadeira entre parênteses. Como a gente está vendo aí o K1, K2, K3 até o Kn. Continuando então, quando a equação linear ela for homogênea, então ela vai ter pelo menos a solução 0, 0, 0. Toda equação linear que está igualada a zero, toda equação linear homogênea, ela admite no mínimo uma solução. E essa solução que toda equação linear mínima ela vai adquirir é a solução 0, 0, 0. Porque se você colocar zero em todas as letras, você vai tornar a sentença verdadeira. Essa solução de todo mundo zero, ela é chamada de solução trivial da equação linear homogênea. Falaremos agora sobre a representação genérica de um sistema linear. Um sistema linear de m equações nas n incógnitas, onde as incógnitas são x1, x2 até xn, ele apresenta essa forma, onde você tem aí m equações, cada linha é uma equação, então nós vamos ter aí m linhas, e aí a gente pode perceber que cada uma dessas equações tem n incógnitas, onde as incógnitas vão do x1 até o xn. Bem, o que a gente pode observar nessa representação aí do sistema linear? Percebam que os coeficientes de cada equação, de cada incógnita em cada equação, eles são representados da mesma forma que o termo geral de uma matriz. Na verdade, que é a representação genérica de uma matriz. Se vocês olharem, os coeficientes eles vão do A11, A12 até o AMN. Ok? Então, essa sequência de A11 até AMN é a sequência formada pelos coeficientes desse sistema linear. Coeficientes das equações que formam esse sistema linear. E aí você tem que cada um desses coeficientes, bem como os termos independentes, que vão do B1, B2 até o Bm, eles são representados por números reais. Bem, se o conjunto de números reais, que vai do K1, K2 até o Kn, torna verdadeira todas as equações desse sistema, nós dizemos que esse conjunto é solução do sistema linear. Então vem a dúvida, o que é a solução de um sistema linear? É um conjunto de valores reais. No caso aí, como nós temos n incógnitas, é um conjunto de n valores reais que torna verdadeiras todas as equações do sistema. Então a solução de um sistema tem que ser um resultado, tem que ser um conjunto de valores que torna verdadeira cada uma das n equações do sistema. Bem, como as equações lineares são homogêneas quando o b é igual a zero, então a gente tem que, consequentemente, um sistema linear será homogêneo quando os termos independentes, B1, B2 até o Bm, eles forem todos iguais e, claro, forem iguais a zero. Para eles serem iguais, eles têm que ser iguais a zero para ser homogêneo. Bem, desse modo, o sistema admitirá a solução trivial que é todo mundo zero. Por quê? Eu falei que numa equação homogênea, ou toda equação homogênea, sempre a solução trivial vai valer, que é 0, 0, 0. De maneira equivalente, de maneira idêntica, todo sistema linear homogêneo, ele admite, no mínimo, a solução trivial, que é a solução 0, 0, 0 para todo mundo. Bem, falaremos agora sobre como representar um sistema linear por meio de matrizes. O que nós vamos fazer? O nosso intuito é chegar daqui a pouco na regra de Cramer. A regra de Cramer é um meio de resolver sistema linear utilizando matrizes. Então, se eu vou utilizar, na verdade, determinante de matrizes, Então, se eu vou utilizar determinante de matrizes, eu tenho que ter as matrizes. Logo, a gente vai ter que saber representar um sistema linear
utilizando matrizes. Bem, para isso então, vamos fazer o seguinte. Um sistema linear de m equações com n incógnitas, como esse que está aí do nosso lado esquerdo, vamos tomar como base esse que está do nosso lado esquerdo, ele pode ser escrito sob a forma de matrizes. Basta para isso a gente separar os componentes por matriz, cada componente do sistema por matriz. Bem, aí a dúvida, quais são os componentes? Nós vamos chamar o seguinte, eu vou chamar de matriz a matriz dos coeficientes das incógnitas. A gente pode perceber que cada incógnita ela possui um coeficiente. Se a gente pegar apenas os coeficientes dessas incógnitas e montar uma matriz, essa matriz ela é chamada de matriz dos coeficientes e ela geralmente é representada pela letra A. É uma matriz A. Nós vamos chamar de matriz X a matriz das incógnitas. Então nós vamos pegar e por meio das incógnitas a gente vai montar uma matriz coluna. A matriz X ela é uma matriz coluna, onde cada linha dessa matriz vai conter uma incógnita do sistema. Além da matriz A e da matriz X, nós temos também a matriz dos termos independentes. A gente sabe, nós já definimos aqui, que todo sistema linear possui termos independentes. Então a gente vai montar uma matriz coluna também, com os termos independentes de cada equação do nosso sistema linear. Então, na verdade, são 3 matrizes que a gente utiliza para representar, através de matriz, um sistema linear. A matriz A ela é uma matriz que pode ser retangular ou pode ser quadrada, depende da quantidade de equações, né? Ela é a matriz dos coeficientes das incógnitas. A matriz X ela é a matriz das incógnitas. A matriz X é sempre a matriz coluna. E a matriz B é a matriz dos termos independentes. Lembrando que a matriz B também é sempre uma matriz coluna. O que nós temos? Esse sistema ao lado, que é o que nós estamos tomando como referência, ele pode ser representado de maneira matricial, como ilustrado a seguir. Você pega a matriz dos coeficientes. Observem aí que nessa primeira matriz nós temos todos os coeficientes das incógnitas. Então você pega a matriz dos coeficientes, multiplica pela matriz das incógnitas. Observem aí o produto pela matriz coluna x1, x2 até xn, e iguala a matriz dos termos independentes. É sempre assim que nós vamos representar um sistema linear por meio de matriz. Repetindo, monta a matriz dos coeficientes, vezes a matriz das incógnitas, que é sempre a matriz coluna, e iguala a matriz dos termos independentes, que também é sempre uma matriz coluna. Desse modo, então, a gente pode dizer de maneira simplificada que todo sistema linear ele pode ser representado através da equação matricial A vezes X igual a B, onde o A é a matriz dos coeficientes das incógnitas, o X é a matriz das incógnitas e o B é a matriz dos termos independentes. Aí eu trago um exemplo para a gente treinar um pouco essa representação de sistema através de matrizes. Então, dado esse sistema de 3 equações e 3 incógnitas, x, y e z, determine a sua equação matricial, ou seja, represente esse sistema através de uma matriz, através de uma equação que envolva uma matriz. Bem, vamos lá então. Nós vamos ter inicialmente que a matriz A, que é a matriz dos coeficientes, é essa matriz quadrada de ordem 3. É só vocês olharem que eu peguei cada coeficiente e coloquei nessa matriz. A matriz X, que é a matriz das incógnitas, essa matriz coluna, x, y, z, já que são 3 incógnitas. E a matriz B é a matriz dos termos independentes, né? 5, 3 e menos 1, já que os termos independentes são 5, 3 e menos 1. O que nós sabemos? A gente viu na explicação que é sempre satisfeita essa equação matricial, A vezes X igual a B. Então você vai pegar a matriz A, multiplicado pela matriz B e igualar a matriz C. Ou seja, esse sistema que está lá em cima, utilizando matrizes, ele pode ser representado dessa forma como se encontra aqui embaixo. O segundo exemplo. Determine o sistema de equações lineares, dada a equação matricial a seguir. Esse segundo exemplo é para a gente fazer de maneira ao contrário do que a gente fez no primeiro exemplo. O primeiro exemplo a gente tinha o sistema e determinamos a equação matricial.
Esse segundo exemplo, nós temos a equação matricial e queremos o sistema. Como é que a gente faz? Na prática é bem mais simples até. É só a gente pegar e resolver a nossa equação matricial, resolvendo o produto de matrizes. Então você vai pegar inicialmente a primeira matriz, multiplicar pela segunda e igualar a matriz coluna, onde todos os elementos são iguais a zero. Você pega aqui, primeira linha, pela única coluna dessa matriz, 5 vezes x dá 5x, 5 vezes y dá 5y, 0 vezes z dá 0z. Então você escreve aqui 5x mais 5y mais 0z. Depois eu pego segunda linha e a única coluna. Do mesmo jeito, 1 vezes x dá x, 0 vezes y dá 0y, menos 2 vezes z dá menos 2z. Então aqui nós temos x mais 0y menos 2z. Terceira linha, agora, pela única coluna, 3 vezes x dá 3x, 4 vezes y dá 4y, menos 1 vezes z dá menos z. Então aqui fica 3x mais 4y menos z. Bem, nós sabemos que 0 vezes z dá 0 e que 0 vezes y dá 0. Então a gente chega nessa solução, né? Igualando as duas matrizes, a gente chega nesse sistema. Esse sistema já é o nosso sistema linear que eu queria. E como a gente sabe que 0 vezes z e 0 vezes y dá 0, então é só a gente colocar 0 no lugar desses valores. E claro, né, 0 somando não altera o resultado. Então, tirando aí as parcelas que são 0, eu chego ao sistema 5x mais 5y igual a 0, x menos 2z igual a 0, 3x mais 4y menos z igual a 0. Então está aí o sistema que é representado pela equação matricial que tem lá em cima, aí na nossa questão, no segundo exemplo. Bem, vamos falar agora sobre o que é um sistema normal. O sistema normal ele é o sistema em que a quantidade de equações é igual à quantidade de incógnitas. A quantidade de equações, que é m, é igual à quantidade de incógnitas, que é n. E o determinante da matriz dos coeficientes, ele não é zero. Então, são duas condições para que um sistema seja dito sistema normal. Primeiro, a quantidade de equações tem que ser igual à quantidade de incógnitas. Segundo, o determinante da matriz dos coeficientes não pode zerar. Bem, aí nós temos como exemplo aí, né? O sistema linear, o sistema S, 3x menos 2y igual a 10, 4x mais 5y igual a 5. A gente vai provar que ele é um sistema normal. Por quê? Primeiro você já percebe que ele tem duas incógnitas e duas equações. Então a quantidade de equações já é igual à quantidade de incógnitas. E agora a gente percebe ainda que a matriz dos coeficientes ela tem como elementos 3 menos 2, 4 e 5. Calculando o seu determinante, a gente vai pegar produto dos elementos da diagonal principal, 3 vezes 5 dá 15, menos produto dos elementos da diagonal secundária, menos 2 vezes 4 dá menos 8. Menos e menos dá mais, então o determinante da A é 15 mais 8, que é 23. Ou seja, a matriz A ela tem determinante diferente de zero, e além disso nós já tínhamos percebido que esse sistema, né, ele possui a mesma quantidade de equações e de incógnitas. Dessa forma, esse sistema S ele é um sistema normal. Bem, agora que nós definimos o sistema normal, vamos falar sobre a regra de Cramer. Bem, a regra de Cramer é um dos métodos de resolução de sistemas normais. Em sistemas que possuem a quantidade de equações igual à quantidade de incógnitas, uma das maneiras utilizadas para resolver é a regra de Cramer. Então, observem, a regra de Cramer só pode ser utilizada para resolver um sistema se a quantidade de equações for igual à quantidade de incógnitas, certo? A gente vai ver outros métodos ainda, mas vamos começar pela regra de Cramer então. Bem, o que nós faremos? A gente vai mostrar como é que se resolve pela regra de Cramer, isso através de exemplos. Trago aí um exemplo para a gente resolver o sistema linear. 3x mais y igual a menos 4 e 2x mais 5y igual a 6, utilizando a regra de Cramer. Eu sei que vocês sabem fazer isso por sistema de equações lá do 8º ano, mas agora vamos aprender pela regra de Cramer. A regra de Cramer, claro, para sistema de duas equações e duas incógnitas, ela não é tão útil.
porque tem método da resolução, método da soma e outros métodos que a gente já viu. Mas eu começo por um sistema com duas equações e duas incógnitas para a gente começar a treinar pela regra de Cramer. Bem, o que nós vamos fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é montar a matriz dos coeficientes, que é a matriz de elementos 3, 1, 2 e 5. A matriz dos coeficientes ela é chamada de matriz A, como nós já sabemos. E agora eu pego e calculo o determinante dela. Para calcular o determinante da matriz A, eu pego 3 vezes 5 dá 15, menos 1 vezes 2 dá 2. Com isso, então, o determinante da matriz dos coeficientes ele é igual a 13. Bem, feito o determinante da matriz dos coeficientes, então agora a gente vai chamar de matriz AX a matriz que você obtém substituindo a primeira coluna da matriz A pelos termos independentes. Então vamos lá. Você agora vai montar a matriz referente a cada incógnita. A matriz referente à incógnita X ela é chamada de matriz AX. E como é que você monta? Pega a matriz A. Como X é a primeira letra, você troca a primeira coluna pelos termos independentes, menos 4 e 6. Então, nós temos que a matriz AX é essa matriz de elementos, menos 4, 1, 6 e 5. Calculando o seu determinante, nós vamos pegar menos 4 vezes 5 dá menos 20, menos 1 vezes 6 dá 6. Então, o determinante da matriz AX é menos 26. Bem, para que a gente calcula o determinante da matriz AX? Pelo seguinte, o valor de x, o valor da incógnita x, é sempre o determinante da matriz AX sobre o determinante da matriz A. Como o determinante da matriz AX é menos 26 e o determinante da matriz A é 13, menos 26 dividido para 13 dá menos 2. Então, nós já descobrimos que o x é igual a menos 2. Então, vamos lá recapitulando. Monta o determinante da matriz dos coeficientes, monta a matriz dos coeficientes, na verdade, calcula o seu determinante. Monta a matriz AX, trocando a primeira coluna pelos termos independentes, calcula o seu determinante. Quem vai ser o valor de x? Vai ser o determinante de AX dividido pelo determinante de A. Pronto. Bem, mas só que tem a letra Y também, né? Então, nós vamos agora montar a matriz AY. Como é que monta a matriz AY? Como o Y é a segunda incógnita, você vai pegar a matriz A e troca a segunda coluna pelos termos independentes. Então, vai ficar que a matriz AY é a matriz de elementos 3, menos 4, 2 e 6. Então, agora a gente já pode perceber uma sequência. A matriz AX troca a primeira coluna pelos termos independentes. A matriz AY troca a segunda coluna pelos termos independentes. Se tiver, por exemplo, uma terceira incógnita Z, troca a terceira coluna pelos termos independentes. E assim por diante. Bem, calculando o determinante de AY, eu pego 3 vezes 6 dá 18, menos 4 vezes 2 dá menos 8. Logo, o determinante de AY é 18 mais 8, que é 26. Se o determinante de AY é 26, então nós vamos ter que o Y é o determinante de AY sobre o determinante de A. Isso então vai ficar 26 sobre 13, que é 2. Com isso, nós temos que o x é menos 2 e o y é 2. Logo, a solução dessa equação linear do exemplo 3 é o par ordenado menos 2 e 2. Daquela forma como eu disse para vocês, coloca-se a solução do sistema sempre entre parênteses. Então, menos 2 o valor de x, 2 o valor de y. Bem, vamos para um quarto exemplo. Dado o sistema linear que vocês estão vendo aí, determine a sua solução usando a regra de Cramer. Bem, nesse momento, a regra de Cramer é mais útil para esse exemplo 4 do que para o exemplo 2. O exemplo 2 a gente já sabe de outras maneiras para resolver. O exemplo 4, o exemplo 3, na verdade, a gente já sabe outras maneiras de resolver. O exemplo 4 a gente não sabe outras maneiras de resolver. Então vamos lá, qual é o primeiro passo? Montar a matriz dos coeficientes. Está aí ela. Depois que eu monto a matriz dos coeficientes, eu vou calcular o determinante dela. Que, como vocês podem ver, é um determinante de ordem 3, né? Sobe o 1, baixa o 1. Sobe o menos 1, baixa o 1. Por isso que a gente já viu o determinante. Bora resolver esse determinante. Esse produto dá 1. Esse produto dá 1. Vão acompanhando.
esse produto dá 1. Voltando agora, coloque menos. Esse produto dá menos 1, então vai ficar menos, menos 1. Esse produto também dá menos 1, então fica menos, menos 1. E esse produto dá 1, então vai ficar menos 1. Bem, menos e menos dá mais, só trabalhar os sinais e repetir todos os demais termos. Juntando agora, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 menos 1 dá exatamente igual a 4. Então, o determinante da matriz A é igual a 4. E agora, qual é o próximo passo? O próximo passo é a gente montar a matriz AX. Lembrem, você pega a matriz A e a primeira coluna troca pelos termos independentes 3, 1 e 1. Tá aí, então, a matriz AX montada. Vamos calcular o seu determinante. Então, o determinante de ordem 3. Sobe o 1, baixa o 3. Sobe o menos 1, baixa o 1. Bora resolver, né? Resolvendo o determinante. Esse produto é 1. Esse produto é 3. Esse produto é 1. Voltando, coloque menos. Esse produto é menos 1. Coloque menos de novo. Esse produto é menos 1. Coloque menos. Esse produto é 3. Menos e menos dá mais. Então, trabalhando os sinais, a gente chega nessa expressão. Que agora eu vou juntar. Juntando, então, corto 3 com menos 3. 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá 4. Portanto, o determinante da matriz AX é igual a 4. Para que eu quero o determinante da matriz AX? Nós sabemos que o x é o determinante da matriz AX sobre o determinante da matriz A. Isso vai ficar 4 dividido para 4, que é 1. Portanto, x igual a 1. Bora continuar então. Montando agora a matriz AY. Relembrem aí, você pega a matriz A e como o y é a segunda letra, você troca a segunda coluna pelos termos independentes 3, 1 e 1. Calculando o seu determinante. É um determinante de ordem 3, então sobe o 1, baixa o 1, sobe o menos 1, baixa o 1. Bora lá então. Calculando o determinante. Esse produto é 3, esse produto é menos 1 e esse produto é 1. Voltando, coloque menos. Esse produto é menos 3. Esse produto é 1, coloque menos 1. E esse produto também é 1, coloque menos 1. Menos e menos dá mais. Então, só trabalhar os sinais e repetir todo o restante. Juntando agora todos os valores, o determinante da matriz AY também é igual a 4. Para que eu calculei o determinante da matriz AY? Porque nós sabemos que o y é o determinante da matriz AY sobre determinante de A. Então, isso vai ficar 4 sobre 4, que é 1. Nós já sabemos que o x é 1, que o y é 1. Mas ainda falta o z, porque aqui são 3 incógnitas. Para isso, então, vamos montar o determinante da matriz. Vamos montar, na verdade, a matriz AZ, onde eu pego a matriz A e eu troco a terceira coluna pelos termos independentes 3, 1 e 1. Resolvendo então o determinante da matriz AZ, sobe o 1, baixa o 1, sobe o 1, baixa o 3. Bem, vamos lá então. Resolvendo esse determinante. Esse produto é 1, esse produto é menos 1, esse produto é 3. Voltando, esse produto é 1, coloque menos antes. Esse produto é menos 3, coloque menos antes. E esse produto é 1, coloquei menos antes. Menos e menos dá mais, então só reescrevi todos os demais termos e trabalhei os sinais. E agora a gente vai juntar. Juntando todos os termos, o determinante da matriz AZ também vale 4. Como o determinante da matriz AZ vale 4, então nós temos que, o que vai ser o Z? Vai ser o determinante da matriz AZ sobre o determinante da matriz A. Isso vai ficar 4 dividido para 4, que é 1. Portanto, nós descobrimos que o x é 1, o y é 1 e o z é 1. Desse modo, então, a solução desse sistema é a terna porque são 3 valores, né? É a terna ordenada 1, 1 e 1. Tá aí, então, como é que a gente resolve sistema linear utilizando a regra de Cramer. Calculo o determinante da matriz A, calculo o determinante da matriz AX, então o x é o determinante da AX sobre o determinante de A. Calculo o determinante da matriz AY, então o y é o determinante da matriz AY sobre o determinante de A. E calcula o determinante da matriz AZ.
Então o Z vai ser o determinante da matriz AZ sobre determinante A. Dessa forma, então, a gente chega ao fim dessa videoaula, onde nós apresentamos o conceito de sistema linear e aprendemos a resolver sistema linear pela regra de Cramer.